potência, jarra resistente e precisão estrutural para preparo constante. Para quem busca força real, desempenho previsível e uma jarra que resiste a impactos, tensões térmicas e uso diário sem degradação, o aparelho surge como uma solução construída para entregar estabilidade mecânica, corte eficiente e fluxo interno bem distribuído. Combinando um conjunto motriz robusto, lâminas de alta resistência e uma jarra de material reforçado, ele foi projetado para lidar com uma ampla variedade de preparos, desde receitas leves até misturas altamente densas, sem perda de rotação, sem oscilações térmicas e sem desgaste estrutural precoce. Seu design interno prioriza a movimentação constante do alimento, evitando zonas mortas, minimizando atrito e garantindo que a textura final seja uniforme independentemente do volume utilizado. O aparelho foi concebido para quem deseja preparo rápido, força constante e durabilidade estrutural com o mínimo de manutenção. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises detalhadas e imparciais para ajudar você a escolher produtos de alto desempenho e que realmente entregam o que prometem. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos reviews. O link direto para o produto está na descrição e fique até o final, porque no bônus eu vou compartilhar recomendações técnicas que vão ajudar você a prolongar a vida útil do motor, manter a jarra íntegra mesmo sob grandes variações térmicas e preservar a eficiência das lâminas ao longo de meses de uso contínuo. Agora, vamos aos 5 pontos positivos desse equipamento. Primeiro ponto positivo: motor de alta potência, com torque constante que mantém rotação estável mesmo sob carga elevada. O conjunto motriz utiliza bobinas densas, rotor balanceado eletronicamente e sistema termodinâmico, que distribui calor para pontos específicos do corpo interno, reduzindo o risco de superaquecimento e garantindo estabilidade mesmo ao processar misturas densas, como massas espessas, sopas cremosas ou ingredientes fibrosos. Essa combinação reduz vibrações, evita queda súbita na força e mantém comportamento previsível mesmo em ciclos longos, aumentando segurança e preservando a textura final das receitas sem exigir pausas constantes. Segundo ponto positivo: jarra resistente de material praticamente inquebrável, projetada para suportar tensões mecânicas e térmicas extremas. A estrutura utiliza polímeros reforçados com densidade elevada, capazes de resistir a impactos diretos, quedas acidentais e mudanças bruscas de temperatura, como alternância entre líquidos frios e quentes. A espessura da jarra foi calculada para minimizar deformações e conservar estabilidade, mesmo quando o aparelho opera em rotação intensa por longo período. Suas linhas internas formam canais direcionais que promovem fluxo uniforme, mantendo ingredientes em constante movimento rumo às lâminas e evitando formação de bolsões de ar. Terceiro ponto positivo: lâminas de alta precisão com múltiplos ângulos de corte e rigidez superior à média. Forjadas com aço tratado termicamente, as lâminas apresentam arestas que operam em diferentes direções, permitindo triturar ingredientes de densidades variadas com mínima perda de afiação. A geometria angular aumenta na área de impacto e favorece corte rápido tanto de alimentos duros quanto de materiais fibrosos, reduzindo o tempo total de preparo e garantindo textura uniforme. A rigidez estrutural evita deformações mesmo após meses de uso contínuo, preservando eficiência sem necessidade de substituições prematuras. Quarto ponto positivo: sistema de controle com velocidades independentes e função de pulsar desenhada para precisão extrema. Esse conjunto
permite modular a força aplicada conforme o tipo de receita, garantindo domínio total sobre textura final, fluxo interno e nível de incorporação de ar. A função de pulsar cria explosões rápidas de rotação máxima que auxiliam na trituração inicial de grãos mais rígidos, sementes e gelo, evitando esforço prolongado e preservando o motor. Essa precisão melhora resultados em receitas que exigem ponto exato, como molhos cremosos, sopas com consistência calibrada e drinks que dependem de granulometria específica. Quinto ponto positivo: base com absorção de vibração, estabilidade reforçada e ventilação aprimorada para preservar o motor. O aparelho conta com um sistema de fixação que mantém o corpo firme mesmo em rotações elevadas, reduzindo deslocamentos e impedindo microvibrações que prejudicariam performance e ruído. Além disso, as entradas de ar foram posicionadas estrategicamente para captar fluxo frio e expulsar calor acumulado, prolongando vida útil das bobinas internas e preservando estabilidade térmica durante toda a operação. Até aqui, o aparelho demonstra ser uma ferramenta robusta que entrega força constante, jarra de resistência elevada e precisão estrutural para preparos de qualquer densidade. Ele é claramente projetado para usuários que buscam estabilidade, durabilidade e comportamento previsível mesmo em rotinas intensas. Sua combinação de motor potente, jarra reforçada e lâminas resistentes coloca o equipamento em um nível acima dos modelos básicos, trazendo controle total sobre textura e fluxo interno. Mas como todo equipamento que opera com alto torque e componentes estruturais reforçados, existem aspectos que precisam ser considerados por quem deseja extrair máximo desempenho e prolongar a vida útil do conjunto. Esses pontos, longe de serem defeitos, são características naturais de um aparelho com engenharia interna focada em força e capacidade, e sua compreensão ajuda a alinhar expectativas e adaptar o uso às necessidades reais de cada tipo de receita. Primeiro ponto negativo: vibração perceptível em rotações muito altas, especialmente ao lidar com alimentos de grande densidade que aumentam resistência interna. A força gerada pelo conjunto motriz, ao entrar em contato com ingredientes muito pesados, cria microtensões que ampliam vibração e exigem superfície estável para evitar deslocamento lateral. Essa vibração não compromete performance, mas demanda atenção quanto ao ambiente de uso, especialmente bancadas lisas que podem reduzir atrito com a base. Segundo ponto negativo: jarra grande pode apresentar eficiência reduzida com volumes extremamente pequenos. Como seu design interno foi desenvolvido para movimentação constante de grandes quantidades, quando se trabalha com pequenas porções, o fluxo não se forma de maneira ideal, exigindo pausas para reposicionar ingredientes e garantir homogeneidade. Esse comportamento é esperado em jarras reforçadas de grande capacidade e não representa falha estrutural, apenas adaptação do fluxo à carga aplicada. Terceiro ponto negativo: peso da jarra. Consequência natural da construção robusta, pode gerar fadiga em usos repetitivos. Seu material resistente e espessura ampliada conferem durabilidade superior, mas também exigem mais esforço ao levantar, despejar e manusear grandes volumes, principalmente quando receitas são repetidas várias vezes ao dia. Embora esse peso seja essencial para sua resistência, ele pode ser percebido como dificuldade extra por alguns usuários. Quarto ponto negativo: lâminas muito agressivas podem ultrapassar ponto ideal em receitas que exigem granulometria delicada. Devido à rigidez e ângulos múltiplos, a trituração pode passar rapidamente do ideal para textura fina demais,
dependendo do método de preparo. Isso exige atenção precisa ao tempo de uso, principalmente para receitas leves, onde a estrutura do alimento precisa ser preservada para manter corpo, densidade e comportamento sensorial. Quinto ponto negativo: consumo energético elevado em potência máxima, consequência natural do motor de grande torque. Motores com força real demandam mais energia para manter estabilidade térmica e rotação constante sob carga intensa. Em ciclos longos, isso pode aumentar o consumo geral, exigindo uso consciente da potência máxima e configuração adequada à densidade de cada receita. Mesmo considerando esses pontos, o aparelho se mantém entre as opções mais eficientes para quem busca potência real, jarra resistente e precisão mecânica para diferentes tipos de preparo. Sua construção reforçada, desempenho contínuo e equilíbrio entre força e estabilidade garantem resultados consistentes para usuários que valorizam durabilidade e controle total sobre textura e temperatura. Bônus com recomendações técnicas. Mantenha o interior da jarra livre de acúmulo de resíduos espessos para evitar microtensões no material. Realize limpeza profunda semanalmente para preservar fluxo interno e reduzir atrito. Permita que o motor descanse entre ciclos longos para estabilizar temperatura interna. Utilize pequenas quantidades de líquido no início de receitas densas para facilitar a formação do vórtice. Evite exposição prolongada da base à umidade para proteger entradas de ar e preserve o alinhamento do acoplamento para garantir encaixe perfeito durante a operação. Conclusão: o aparelho reúne força, durabilidade, precisão estrutural e jarra de alta resistência para entregar resultados consistentes em rotina diária. Seus pontos negativos são ajustes naturais de equipamentos projetados para alto torque e não comprometem a experiência final quando métodos corretos são aplicados. Trata-se de um investimento sólido para quem busca rapidez, estabilidade, textura homogênea e segurança estrutural no preparo de diferentes receitas. E você, acredita que um aparelho com essa engenharia faria diferença na sua rotina? Conta pra gente nos comentários, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo review.